Abordaremos nesse vídeo o capítulo 6 do Código Penal, o qual fala sobre os crimes contra a dignidade sexual. Explanaremos aqui os artigos 215, 215-A e 216-A. Como caso concreto, temos o caso do médico neutrólogo renomado no estado de São Paulo, Habib Madaun Neto, que utilizava da sua profissão para abusar de suas pacientes, cometendo assim o crime de violação sexual mediante fraude. A primeira denúncia ocorreu no ano de 2012, a qual foi arquivada. 2 anos após, em 2014, houve uma nova denúncia, a qual resultou a 2 anos e 8 meses de prisão no ano de 2018. Bem, em 2020, o médico foi condenado em segunda instância. O caso segue no STJ em segredo de justiça. Em outubro de 2020, a CREMES suspendeu por um prazo de 6 meses a licença médica do nutrólogo Habib Madaun Neto. Este que seguia atendendo normalmente, mesmo após ter sido condenado pelo TJ. Durante a averiguação, a promotoria verificou que há suspeita de violação sexual mediante fraude. Neste processo, os depoimentos das vítimas foram importantíssimos, já que há relatos como: ele fez como se fosse um exame ginecológico, de toque. Ele me fez deitar na maca e tirar a roupa. Eu lembro disso, lembro dele ter tirado e introduzido o dedo várias vezes. Ora, o valor da palavra da vítima como instrumento probatório nesse tipo de crime, que possui modus operandi de consumação oculta, é importantíssimo. E é mais importante ainda que haja um melhor encorajamento para que as vítimas se sintam seguras durante o oferecimento da denúncia perante as delegacias. Para melhor entendimento dos artigos, explanaremos a seguir. Sobre o artigo 215 do Código Penal, o qual fala sobre a violação sexual mediante fraude. É chamado de estelionato sexual e caracteriza-se pela maliciosa provocação ou aproveitamento do erro de outro para a consecução carnal ou ato libidinoso. O crime de violação sexual mediante fraude é um crime material que se consuma quando o agente consegue efetivamente ter essa conjunção ou praticar outro ato libidinoso. É cabível a tentativa, pois antes da prática a vítima pode ser alertada ou perceber a fraude. Esse crime não requer que o agente venha tentar empregar a fraude, porque a vítima pode simplesmente incorrer em erro e ele aproveitar-se disso. Pode ser praticado de diversas formas, como conjunção carnal, sexo oral, sexo anal, masturbação, toque em regiões íntimas, entre outros. E em relação ao sujeito, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, eles podem ser qualquer pessoa, homem ou mulher. O artigo 215 do Código Penal é claro quando diz que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, tem pena de reclusão de 2 a 6 anos. Um exemplo concreto desse delito é quando o homem se passa por ginecologista, realiza exames de toques vaginais com a paciente apenas com o intuito de satisfazer o seu desejo sexual. Outro exemplo também é o caso de João de Deus, onde ele afirmava estar realizando um trabalho espiritual enquanto estava se aproveitando das mulheres que acreditavam no poder da cura. Esses exemplos que eu citei estão tipificados no artigo 215 do Código Penal, violação sexual mediante fraude. Dando continuidade, falaremos agora a respeito do crime de importunação sexual, que está previsto lá no Código Penal em seu artigo 215-A, que diz o seguinte: praticar contra alguém sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Portanto, estamos diante de um tipo penal que visa proteger a dignidade sexual do indivíduo de dispor do seu próprio corpo dentro de sua liberdade de escolha. Veja que aqui há um dolo específico, qual seja a finalidade de satisfação de lascívia, e seu verbo núcleo é praticar, que é justamente desrespeitar essa vontade da vítima e com ela praticar, fazer ato libidinoso. É um crime de aplicação subsidiária. Caso ocorra violência ou grave ameaça, deverá ser enquadrado, como estupro. Os exemplos mais típicos desse crime é um indivíduo que ejacula ou toca em peito ou pênis de outra pessoa sem seu consentimento. Dando continuidade ao artigo 215-A, a importunação sexual é eminente subsidiário, isto é, somente será aplicada se o fato não constituir crime mais grave, como estupro ou estupro de vulnerável. O ato libidinoso deve ser praticado contra a vítima, que é pessoa determinada, sem a sua aquiescência.
Assim, havendo a concordância da vítima, o fato é atípico. Olá! Dando continuidade ao estudo do artigo 215-A do Código Penal, que trata sobre importunação sexual, um homem é preso em flagrante após ejacular em mulher dentro do ônibus na cidade de Salvador. O caso ocorreu no coletivo que fazia a linha Paripe rodoviária. A vítima foi encontrada por guardas municipais com as roupas sujas, muito nervosa e com o cabelo completamente ejaculado. É o que trata exatamente o 215-A do Código Penal. Praticar contra alguém sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. O artigo 216-A do Código Penal trata-se de assédio sexual, ou seja, constranger alguém com o intuito de obter vantagem e favorecimento sexual. Nesse crime é tutelada a liberdade sexual, como direito à intimidade e à dignidade da pessoa. O sujeito ativo pode ser homem ou mulher, desde que tenha superioridade hierárquica ou ascendência sobre a vítima. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, desde que seja inferior hierárquico. A conduta atípica consiste em constranger alguém com o propósito de obter favorecimento sexual. O tipo subjetivo é integrado pelo dolo, ou seja, consciência e vontade de constranger. A consumação do delito se dá no momento em que o assediador realiza o ato de assédio sexual. Admite-se a tentativa quando a vítima não toma conhecimento da pretensão do assediador, como por exemplo na hipótese do assédio ter sido através de um bilhete e a vítima não receber esse bilhete. O artigo 216-A do Código Penal afirma que o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, tem pena de detenção de 1 a 2 anos. O assédio sexual, ele se caracteriza por uma abordagem repetitiva com a pretensão de obter favores sexuais do empregado ou empregada. Vale ressaltar aqui que o gênero da vítima não importa para a consumação do delito, podendo ser cometido contra homens ou contra mulheres. E você, sabe a diferença entre assédio sexual e importunação sexual? Ambos fazem parte dos crimes contra a dignidade sexual. E a diferença é que o assédio sexual, o agente ele se prevalece do poder hierárquico no ambiente de trabalho para convencer a vítima a praticar o ato sexual. A pena é de detenção de 1 a 2 anos. E se a vítima for menor de 18 anos, aumenta até 1/3. Já na importunação sexual, é quando o agente ele pratica um ato libidinoso para satisfazer a si ou satisfazer terceiro, sem a concordância da vítima. É o caso quando o homem apalpa o seio da mulher, ou até mesmo quando o homem ou a mulher passa a genitália na vítima.